Olá, pessoal. Boas-vindas, então, a todos da disciplina de Projetos Turísticos do curso de Bacharelado em Turismo da UFPEL. Eu sou o professor Maurício Raganin Pimentel e essa é a nossa primeira aula, digamos assim, né, em que eu vou tratar sobre o tema dos projetos no planejamento turístico. Então, onde é que os projetos se enquadram dentro dessa estrutura que é o planejamento turístico e também pontos, né, sobre o que é um projeto, por exemplo, e quais são as etapas que este engloba. Então, nós temos aqui essas figuras aqui, não é? 4 situações bastante diferentes, digamos assim. Uma pessoa fazendo a feira, uma pessoa, enfim, um projeto de construção de uma aeronave, a inauguração de um centro de informações turísticas, e essa outra imagem ali do telefone eu coloquei pensando em desenvolvimento de aplicativos ou algum destino usando um novo canal de distribuição, por exemplo. Né? Então, o que essas situações têm em comum? De alguma maneira assim, é que elas são projetos. Né? E o que vem a ser projetos? É alguma coisa que vem do mais simples, como eu ia à feira, até o mais complexo, como construir um avião, né? Algo que se está na nossa realidade humana desde muito tempo, mas que ultimamente, né, a partir dos anos 40, principalmente depois da Segunda Guerra, se desenvolveu todo um corpo de conhecimentos em relação a projetos e melhores práticas, né, de como fazer isso de uma maneira melhor sucedida. Então, é alguma coisa que vai de algo muito simples até algo muito complexo, né, que envolve diversas esferas da nossa vida, mesmo pessoal, empresarial e também no campo do setor público, né? E a gente poderia definir um projeto, portanto, como um esforço temporário, né? Algo que tem um começo, meio e fim. E aí, nesse sentido, se a gente pensar nas organizações, né? Ela é diferente, portanto, de operações de rotina, né? É diferente daquilo que eu tenho que fazer todos os dias. É uma coisa eventual. E por mais que, não sei, por exemplo, toda semana eu vá à feira, cada vez que eu vá à feira digamos assim, uma ocasião diferente, vou comprar produtos diferentes de acordo com aquelas minhas necessidades da semana, enfim, né? Cada avião que é montado, ele é montado, enfim, mesmo seguindo as especificações, mas ele é um projeto à parte, né? Em toda a complexidade que isso envolve, né? Da mesma maneira como a questão dos aplicativos ou a inauguração de uma obra pública, né? Então, é isso, esse esforço temporário tem um começo, um meio e o fim, e depois que isso acaba, né, ele se integra numa outra estrutura, seja uma estrutura de manutenção ou um novo projeto, enfim, vai ser destinado a uma outra finalidade, mas o projeto ele tem essa questão de ser um esforço temporário, e nesse sentido é importante a gente compreender, né, essa diferença da rotina, é que muitas vezes, por exemplo, nas organizações, ele vai exigir, não é, recursos que são a parte daqueles da rotina. Né? Então, eu tenho ali a minha operação cotidiana e justamente para organizar e montar um projeto, eu vou ter que reservar um espaço na minha agenda para aquele projeto específico, né? Diferente desse meu tempo de rotina. Então, ele envolve um pouco esse olhar, no caso das organizações, esse olhar um pouco mais estratégico, né, voltado para esse conjunto da organização, esse alinhamento do que a organização está buscando, né, justamente nesse sentido que ele desenvolve alguma coisa que é exclusiva, né, que não está na minha rotina, não é um apagar incêndio, digamos assim, né? E todo projeto ele vai ter algumas restrições, né? Restrições tanto de tempo, já que ele tem um começo, meio e fim, restrições de recursos, né? Eu tenho um orçamento, ou o próprio tempo às vezes é um orçamento, mas eu tenho um orçamento em questão financeira, recursos humanos, recursos de conhecimento também, né? E nesse sentido, esses recursos, eles vão ser, essas restrições, né? Vão estar vinculadas diretamente ao escopo do projeto, ou seja, ao objetivo do projeto, aquilo que o projeto tem por finalidade, né? O que eu quero entregar, e aí, então, é sempre esse equilíbrio, né? Em relação ao que eu quero entregar e os recursos que eu tenho. E um projeto, por ele ser algo sempre novo, diferente das operações de rotina, ele envolve bastantes incertezas, né? Sempre incertezas e riscos. Eu não sei se vai dar certo, se não vai dar certo, né? Ou posso ter algum imprevisto em relação ao tempo que eu estava esperando utilizar para aquela questão. Então, é por isso, né, que
ele sempre tem esse balanceamento, né, das incertezas e dos riscos em relação àquela realização. Certamente, se é algo que eu já fiz outras vezes, já tenho experiência de outros carnavais, digamos assim, às vezes é mais fácil, mas muitas vezes é uma coisa completamente nova, né? E aí, então, como é que fica esse balanço, né? E, então, nesse sentido, né, de alguma maneira, sumarizando isso, né, um projeto é algo que nunca foi feito antes, provavelmente, em algum momento, né, outras pessoas vão estar envolvidas no projeto, e aí, então, vale considerar as expectativas dessas outras pessoas para que o meu projeto seja bem sucedido, né, e outras pessoas podem ser tanto fornecedores, quanto o cliente final que encomendou o projeto, né? Enfim, no caso da feira, aqui pensando nesse exemplo mais simples, não é? A família que vai consumir aqueles produtos durante a semana, ou o próprio produtor, né, tem um interesse também, eu tenho envolvido nessa expectativa, né? E em relação ao turismo, eu também tenho, né, a consideração de todo o Sistur, né? Tanto desde os visitantes, que talvez muitas vezes vão ser os principais interessados ou beneficiados no projeto, quanto a comunidade local, às vezes o projeto pode ser mais focado na comunidade local, os outros destinos concorrentes, de alguma maneira, assim, então a gente tem, vale considerar, né, quem é que está envolvido e em que medida essas pessoas podem colocar um risco ou não em relação ao projeto, caso as expectativas delas não sejam atendidas, né? Então, o projeto, ele existe esse começo, meio e fim, e aí, então, quando eu realizo um projeto, é interessante eu realizar um cronograma, né, de atividades, eu dividir essas diferentes fases ou esses diferentes pacotes de entregas que eu tenho para fazer, né, em um pouco essa lógica, né, de pegar algo grande, dividir em pedaços menores, a partir dos quais eu posso sequenciar e transformar isso, né, em algo que eu possa realizar, né, um pouco aquilo como cortar o bife em pequenos pedaços para que eu possa mastigar. E aí, no final, então, eu vou ter essa realização específica, né, do projeto, mas, além da entrega, o projeto ele gera sempre aprendizados, né, que devem ser documentados se a gente for seguir melhores práticas, né, para que nas próximas vezes eu já tenha isso, enfim, não passe pelas mesmas dificuldades que passei, ou possa utilizar alguma coisa que utilizei nesse projeto, não tenha um retrabalho, digamos assim, né, e tenha também parâmetros para lidar com essas incertezas que são inerentes de cada projeto, né? E, enfim, como eu havia comentado, os recursos são limitados, então ele está sempre nesse equilíbrio, né, entre o que deve ser entregue, né, o que está no escopo, e outros detalhes. Então, o projeto ele deve ser desenvolvido pensando em que ele tem que entregar aquilo que está definido, que foi definido no escopo, nada mais e nada menos, né? Então, por isso que é muito importante essa primeira fase de definição do que exatamente nós temos que fazer em relação ao projeto, né? Para que seja feito de uma maneira mais eficiente possível, né? E muitas vezes algo que exige muito esforço não significa uma eficiência, né? Então, existem duas anedotas, digamos assim, né? Uma delas é em relação à NASA, né? Que enfim, tem que mandar o homem à Lua, e aí chegando lá no espaço, como no espaço tem o vácuo, não tem o ar, eles não conseguiam escrever no papel com uma caneta, né? Porque enfim, a caneta esferográfica não funciona no espaço por conta do vácuo, porque a tinta não desce. Bom, se gastou então anos de pesquisa, milhões de dólares para desenvolver um projeto que era justamente uma caneta que pudesse escrever no espaço, né? E aí finalmente conseguiram fazer isso. E, bom, vocês se lembram que nesse período, né, a gente estava nessa corrida da Guerra Fria, a corrida espacial, a gente fica pensando, tá, mas como é que os russos fizeram, então? Eles simplesmente foram lá e usaram um lápis para escrever, né? Então, ou seja, por mais que tenha tido todo aquele esforço, né, da NASA desenvolver uma caneta para poder escrever no espaço, talvez fosse muito mais simples, né, e muito mais fácil para o escopo que eles queriam, que era justamente escrever no papel no espaço, usar um lápis, né, e muito mais barato, digamos assim. Uma outra conto em relação a isso também é uma fábrica de pasta de dentes que tinha um problema na sua linha de montagem e volta e meia uma caixa passava sem o tubo, né? Ela
passava na linha de montagem, o tubo não era colocado e às vezes isso ia para o pacote do consumidor final, né? A pessoa chegava lá, abria e não tinha o tubo da pasta de dente, isso era um problema que estava incomodando. Então contrataram uma equipe, os engenheiros foram lá, colocaram um sistema, né? Com uma balança que pesava a caixa de a caixa, né? Via se tinha o tubo ou não, fazia aquela leitura, e se não tivesse o tubo, vinha um braço mecânico e atirava a caixa longe, parava a linha de montagem, né? E depois isso seguia. E aí eles viram que tinha resolvido o problema, estava funcionando, foram fazer essa revisão um tempo depois, né? Para ver, enfim, como é que estavam as coisas, e chegaram à conclusão que o sistema estava desligado, né? Quem conta essa história é o Mário Cortella, nos vídeos dele. Posso até depois, inclusive, colocar o link. É um filósofo, né? Bastante conhecido. Então, tá, mas como assim? Está desligado? Como é que está funcionando? Enfim, foram falar com os funcionários da empresa. A gente deu o nosso jeito aqui. Claro, era muito chato. Parava toda a linha de montagem, tinha que mudar tudo, assim, atrapalhava todo o nosso fluxo de trabalho, enfim. Mas o que vocês fizeram? A gente fez uma vaquinha aqui, comprou um ventilador e botou ali. Cada vez que passa a caixa vazia, né, a caixa voa. Então, uma solução muito mais simples, digamos assim, né, para aquilo que estava sendo requisitado do que, enfim, todo aquele sistema com balança, com braço mecânico, com isso, com aquilo. Então, de novo, né, essas histórias ilustram isso, né, de ressaltar que muito esforço nem sempre significa eficiência, né, o que eu preciso é justamente lidar com aquele problema que eu estou tendo ali, né? E isso é bastante importante da gente ter em mente quando a gente lida justamente com esse tipo de restrição, né, envolvendo um projeto. Então, algumas coisas eu vou ter que mudar, né? Enfim, tendo esse ponto de vista de que os projetos sempre são algo inédito e, portanto, algo incerto nesse sentido, né? Então, eu poderia tirar algumas lições disso, né? Que gerenciar um projeto bem sucedido inclui, né? Primeiramente, essa identificação dos requisitos do que é o produto, ou seja, do que eu vou entregar, né? Por um lado. Então, por exemplo, no caso da caneta da NASA, era uma caneta que escreva no espaço, né? Ou da pasta de dente, eram as caixas todas cheias. E os requisitos do projeto, né? Ou seja, quais são, o que o meu projeto inclui, os recursos que eu tenho para desenvolver esse produto final. Então, são duas coisas diferentes, né? Onde eu quero chegar, né? O produto que eu vou chegar, e, por um outro lado, os requisitos do meu projeto, o que eu preciso para fazer isso e chegar naquele local, né? Qual vai ser a minha equipe, qual vai ser os recursos que eu tenho, enfim, outros elementos nesse sentido, né? Então, são duas coisas que não se confundem, digamos assim, né? O outro ponto é justamente essa adaptação às diferentes necessidades, preocupações e expectativas dessas partes interessadas, né? Então, por isso que é importante ouvir essas diferentes partes, porque elas podem enfim, trazer diferentes perspectivas, né, sobre aquilo que eu tenho que desenvolver, e principalmente porque eu posso, a partir disso, talvez ter mais informações para desenvolver uma solução que contemple justamente melhor, né, esses interesses dessas partes interessadas, e também não corro o risco de estar desenvolvendo o projeto lá no meio do caminho, alguém diz, não, mas não era bem assim, né? É diferente. Me lembro de uma situação aqui, uma obra que eu fiz aqui em casa, em que tinha desenhado um projeto de uma parede do banheiro e tinha um pequeno detalhe ali, né? E o pedreiro construiu a parede 20 centímetros mais para o lado. E aí, com isso, 20 centímetros mais para o lado, parece uma coisa pouca, né? Mas no final das contas não dava para abrir a porta do banheiro. E aí, no final das contas, teve que desmanchar e fazer tudo de novo, né? Então, justamente essa necessidade de considerar o quanto é mais fácil, né, eu avaliar todos esses requisitos, tanto do produto quanto do projeto, enquanto as coisas ainda estão no papel, né? Porque depois fica muito mais caro eu ter que refazer isso, né? Muitas vezes inviabiliza o projeto, né? Então, nesse sentido, é importante isso, que selecionar os processos que são apropriados e necessários para cumprir aquele objetivo, nada mais e nada menos que isso, né?
uma abordagem que possa ser adotada para atender esses requisitos, que pode variar, né? Eu tenho diferentes maneiras de chegar ao mesmo resultado. Então, qual será, talvez, a mais eficiente, digamos assim, considerando a equipe que eu tenho, os recursos que eu tenho, né, o tempo que eu tenho. O projeto é sempre essa balança, esse equilíbrio entre essas restrições conflitantes de escopo, de cronograma, de orçamento, de recursos, de risco, que isso envolve também, né? Então, o gerente de projetos está sempre essa corda bamba, digamos assim, né? E como é que um projeto acaba, né? Eu tenho diferentes maneiras de um projeto terminar. Por um lado, ele pode ser absorvido e passa a ser uma unidade de negócios independente, no caso aqui de empresas, por exemplo, se eu tinha, no caso do turismo, o projeto de desenvolver um novo produto turístico, né? Então, vou lá, monto um roteiro novo, com experiências novas, enfim, articulo como é que isso vai ser distribuído, depois, se aquilo acaba, ele passa a ser operado. Normalmente, o projeto aquele em si acaba, né? Muitas vezes o projeto tem o seu término por um fim de recursos, né? Ou matam ele de fome, digamos assim, cortou o orçamento, não tem mais como seguir, enfim, está finalizado o projeto, né? Ou por um outro lado, né, a extinção do lá, quando o projeto, de alguma maneira, perdão, a extinção quando o projeto é concluído e aprovado, né? Mas uma outra maneira de terminar o projeto é quando eu chego à conclusão de que não é mais necessário aquele escopo, né? Enfim, por exemplo, de repente os americanos lá tivessem se dado conta que eles podiam escrever com um lápis, eles, enfim, o projeto de uma caneta que escreva com espaço é abortado, enfim, acaba o projeto aí, né? Ou então a integração, né? Esses recursos do projeto são desenvolvidos, são colocados em outros elementos. Então, de uma maneira, isso tudo, né, para reforçar um pouco isso do projeto como um esforço temporário, né? Tem esse começo, meio e fim, e tem sempre esse equilíbrio, certo?